Sejam todos bem-vindos ao terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação do Unisalesiano. Eu sou o professor Júnior, estou há 23 anos lecionando aqui no Unisalesiano, nos cursos de fisioterapia e biomedicina. Eu tenho a satisfação de apresentar a nossa ex-aluna e palestrante hoje, doutora Mariene Scaranello Simões. Ela é fisioterapeuta, mestre em ciências pela Universidade de São Paulo, especialista em pneumologia e nas doenças neuromusculares pela Universidade Federal do Estado de São Paulo. Fisioterapeuta do Hospital Israelita Albert Einstein desde 2011, com vasta experiência na área materno-infantil. Atualmente é fisioterapeuta referência na unidade de terapia intensiva neonatal. Mariene, seja muito bem-vinda ao nosso centro universitário e fique à vontade para fazer sua apresentação e saiba que estamos muito felizes de recebê-la em nossa casa, que é a sua casa novamente. Tá bom? Muito obrigada, agradeço esse convite especial. Estou muito feliz de estar podendo contribuir aqui um pouquinho da minha experiência com vocês, dessa minha caminhada aí profissional, desde 2005, que eu me formei aí em fisioterapia no Salesiano de Lins, em 2005, e tenho uma trajetória aí longa, e muito feliz pela minha trajetória dentro da fisioterapia. Então, vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês um tema que hoje em dia é onde eu trabalho, sobre UTI neonatal, né? E o papel da fisioterapia, a questão da intervenção precoce. Então, vamos começar a aula. Quando a gente fala do bebê prematuro, então, a gente fala desse bebê que nasceu um pouquinho antes da hora e era para ele estar nesse ambiente da barriga, recebendo todo o acolhimento, né, contido dentro de um líquido, acolhido, organizado, podendo se desenvolver da forma mais adequada possível. E aí acontece o parto prematuro, e esse bebê vem, então, para nós numa UTI neonatal. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que essa criança, então, nasce prematuro, né? Quais são as principais causas do nascimento prematuro, né? A primeira causa é rotura prematura da bolsa amniótica, que é a mais comum. Vou falar aqui das principais. Incompetência de colo uterino, então o colo começa a ficar mais fino e o colo abre, e aí a puérpera entra a gestante entra em trabalho de parto, infecções, tanto uterina como urinária, as malformações uterinas e fetais também podem provocar um parto prematuro, deslocamento da placenta, pré-eclâmpsia, anemia, outras doenças como tuberculose, infecção renal, a própria gestação múltipla, né, de tri, de quadri, são gestações que favorecem esse parto prematuro, e tem algumas referências que trazem a própria FIV, né, fertilização in vitro, que tende a serem crianças mais prematuras, né. E o que é um bebê prematuro? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela define todo bebê prematuro aquela criança com menos de 37 semanas completas a partir do primeiro dia da última menstruação. Então, dentro dessas crianças que nasceram com 37 semanas, a gente tem 3 classificações, né? O que a gente espera de uma criança termo é que ela nasça em torno de 40 semanas. Quando a gente fala, então, de um prematuro com menos de 37, então ele nasceu aí um pouco antes do período. Ele pode ser um prematuro extremo, com menos de 28 semanas, algumas referências trazem prematuro extremos, crianças menores de 25 semanas. O muito prematuro, eles consideram, então, o prematuro de 28 semanas a 31 semanas, e o moderado de 32 semanas a 37 semanas.
cada prematuro vai ter uma característica, uma movimentação e uma parte mais desenvolvida, porque pensa que ele estaria dentro do meu útero desenvolvendo diversos sistemas, diversos órgãos. Quanto mais prematuro ele nasce, mais assistência e mais suporte esse prematuro vai precisar. Quanto mais próximo do moderado, de 32 a 33 semanas, é um bebê que vai precisar de menor suporte, às vezes não um suporte de uma UTI, mas de uma semi-UTI, com uma indicação de acompanhamento de, às vezes, outras equipes. E a gente vai conversar um pouquinho do nosso papel em toda essa trajetória, desde o bebê prematuro extremo até o muito prematuro e o moderado. Além da classificação de prematuridade clássica por idade gestacional, a gente também classifica o prematuro pelo peso. Então, ele pode ser um prematuro baixo peso, que são crianças com menos de 2,5 kg ao nascimento, muito baixo peso, crianças com menos de 1,5 kg ao nascimento, e extremo baixo peso, crianças com menos de 1 kg. Então, a prematuridade, ela não está somente relacionada ao peso, ao tamanho da criança, mas algumas outras variáveis podem determinar complicações dentro da UTI neonatal. Então, o peso, ele faz parte da classificação, mas não é só isso que a gente leva em consideração. Tem todo o desenvolvimento e outras características aí, então, para a gente determinar a incidência dessas complicações. E vamos falar, então, do ambiente neo. Esse meu bebê nasceu prematuro, com menos de 37, pode ser um extremo baixo peso, e aí ele vem para um ambiente tão externo, um ambiente de incubadora, que vai ser aquecida, vai ser umidificada, mas a gente tem monitores, temos barulhos, temos sons, né? Então, nós temos todo um ambiente que esse bebê vem ao mundo, né? Dentre eles, a incidência, 1 a cada 10 recém-nascidos necessita de cuidados especiais de uma UTI neonatal. É muito paciente se a gente for ver a quantidade de nascimento no Brasil, né? Então, onde a gente tem o suporte e assistência de uma UTI neonatal para esses pacientes. E aí a gente pega uma UTI neonatal como essa aqui, que a gente mal consegue ver a incubadora está aberta, não consegue nem se manter fechada, para manter uma umidificação, mas ela tem um aquecimento ali superior. Esse paciente está em uso ali do lado esquerdo de ventilação mecânica, está com uso de ECMO, várias bombas. Então, pensa num bebê que acabou de nascer, e vindo para um ambiente desse, que é um ambiente estressante, super estimulante, onde a gente tem circulação de pessoas e de cuidado a todo momento, né? Olha lá, no Brasil, nascem ao redor de 3 milhões de crianças por ano, e dessas, cerca de 11% são prematuras. 60% desses prematuros nascem com menos de 1,5 kg. Então, segundo aquela segunda classificação de peso, ainda um pouquinho mais graves, né? O número de óbitos de prematura no Brasil, ele tem melhorado, né? Mas por que ele tem melhorado? De uma forma geral, os cuidados dentro da UTI neonatal, o que a gente tem hoje de suporte para oferecer para esse paciente é muito maior do que antigamente. Então, os nossos cuidados, a tecnologia, o suporte, tudo isso aumentou, não só aqui no Brasil, mas no mundo de uma forma geral, mas esses cuidados conseguiram chegar para o Brasil e para as nossas UTIs. E os cuidados multidisciplinares, que são todos nós, então, da equipe multidisciplinar, a equipe de cuidado. São equipes, hoje em dia, cada vez mais capacitadas e especializadas nesse público. Então, a sobrevida começou a aumentar bastante. Isso, de uma certa forma, traz algumas consequências, porque uma vez que a gente consegue, através de tecnologia, através de grandes cuidados, a sobrevida desse paciente, a gente indiretamente aumenta os riscos desse prematuro e a exposição de
complicações ou de intercorrências no decorrer dessa caminhada dentro da UTI neonatal. Por isso que é importante a nossa atenção nos cuidados dele em todas as fases, para que a gente previna e que ele tenha menos complicações possíveis dentro da UTI neonatal. Então, quando a gente fala da intervenção precoce, em 1980, veio uma cartilha do governo que trouxe a ideia de começar, então, a modificar esse ambiente. Por isso que a gente teve essa redução aí do número de mortalidade nas UTIs neonatais. Então, o que eles começaram a pensar? Eles pensaram em alterar o ambiente de uma UTI neonatal, começaram a pensar em posicionamento, no agrupamento de cuidados, no cuidado canguru, no aleitamento materno, na participação maior dos pais aos cuidados. Então, não é uma UTI sem a participação dos pais, do vínculo, até porque eles precisam para a gente fazer todo o cuidado canguru, né, que foi descrito aí na cartilha, e todo um cuidado centrado na família e também na equipe multidisciplinar que está ali dando assistência para esse paciente. Então, quando a gente fala da intervenção precoce, a gente tem alguns pontos principais de como a gente pode intervir dentro desse ambiente estressante que o paciente está. A primeira modificação é a modificação do ambiente. Depois, nós vamos pensar em minimizar o estresse que esse prematuro está passando, adequar a melhor manipulação para ele, para que ele tenha menos riscos de complicações, como a gente pode facilitar a organização desse bebê, a calma, diminuir o estresse, como a gente pode promover um sono profundo, que ele alcance o sono profundo, porque um bebê prematuro, a maior parte do tempo, ele passa dormindo, né, pouco tempo em vigília, então o sono é super importante, e como a gente pode ajudar ali nesse aumento do ganho de peso. Tirando aqui a questão de modificação do ambiente de UTI, os demais itens de intervenção precoce são praticamente abordagens terapêuticas que nós, fisioterapeutas, podemos fazer juntamente com a equipe multidisciplinar. Em alguns especiais, no nosso atendimento, a gente consegue favorecer todos esses benefícios com alguns cuidados. Então, quais são os principais cuidados da fisioterapia dentro desse ambiente? Então, o principal cuidado é posicionamento. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, sobre o posicionamento, o suporte respiratório, que é de responsabilidade da equipe de fisioterapia, juntamente com a equipe médica. Podemos usar de intervenções como banho de balde e estimulação suplementar, que estão meio junto ali, dentro da questão de estimulação motor. O banho de balde entra na minha organização da criança, diminuição de estresse. Então, a gente vai falar da importância de cada abordagem terapêutica dessa e onde a gente pode agir e o nosso papel dentro da UTI, que é enorme quando a gente fala da importância da físio numa UTI neonatal. Então, tirando a nossa abordagem terapêutica, a primeira abordagem do slide anterior era como melhorar um ambiente de UTI. Então, como melhorar esse ambiente estressante que a gente mostrou no slide anterior? Então, hoje em dia, a gente controla a luminosidade. Esse paciente, né, está com a incubadora aberta, mas os pacientes geralmente usam um lençol azul ou um lençol escuro em cima da incubadora, para que essa incubadora mantenha uma luminosidade baixa, né? Porque a gente acende a luz, apaga a luz, né? Então, essa criança fica dentro dessa proteção com o paninho, mantendo uma luminosidade adequada para ela dentro da incubadora. A própria incubadora tem anti-ruídos.
Então, ela consegue segurar os ruídos externos para dentro da incubadora, que também já é uma grande vantagem. Outras coisas, algumas UTIs, a gente tem também alguns sinalizadores de ruídos, os alarmes de ventiladores, de bomba, de monitoração, ficam mais adequados para dentro dos decibéis permitidos, ali dentro do barulho de uma UTI. É claro que tudo dependendo da gravidade do paciente, a gente consegue ajustar, mas assim que dá e que é possível, todos esses ajustes são controlados dentro da UTI. A questão nutricional também é super importante. Então, se a dieta vai ser via bomba, se vai ser via sonda, né, com bomba, ou vai ser do tipo gavagem, ou vai ser do tipo copinho, a nutrição faz parte de um dos cuidados, assim como o controle rigoroso da dor, né, a dor entra como, hoje em dia, do quarto sinal vital mais importante, a gente não quer que nenhum paciente tenha dor. Então, inclusive, o nosso bebê não tem neonatal, não é comum se usar sedação, né? Então, mas dependendo da quantidade de suporte, sim, a gente pode lançar mão de medicações, mas o paciente neonatal, ele se beneficia muito de outros cuidados, como um posicionamento, uma organização, um aquecimento, que vai controlar a dor dele, sem às vezes ele precisar de uma medicação. Então, por isso que é importante os nossos cuidados e a nossa atenção ao controle do estresse, para diminuir, ter atenção à dor. Então, controlar o máximo que a gente puder de todo esse ambiente, assim como controlar ventilação mecânica, né? Que quando a gente fala de fisioterapia hospitalar, a gente pensa inicialmente na questão de ventilação mecânica, como eu vou ventilar esse paciente, como vai evoluir essa ventilação, como vai ser esse desmame, qual a interface eu vou usar no desmame. Então, quando a gente pensa no ambiente hospitalar, esse é o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça enquanto físio. Mas a gente tem muitas outras coisas para olhar para esse paciente, não só para a parte respiratória, mas para a parte motora, para a parte de estresse, controle de dor, e trazer, então, um ambiente mais adequado para ele que ele possa se desenvolver. Uma vez que a gente está falando de um prematuro, de uma criança que nasceu antes da hora e que o seu cérebro, o seu sistema nervoso central está em pleno desenvolvimento, crescendo, então a gente tem que propiciar tanto a parte muscular como a parte respiratória, para que essa criança consiga se desenvolver o mais adequado possível e tenha menos sequelas desse período que ela passou aí dentro da UTI. Então, vamos falar da ventilação, já que eu falei que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Então, vamos lá. A insuficiência respiratória é a segunda maior causa de internação numa UTI neonatal. Cerca de 25 a 35% dos recém-nascidos internados na UTI neonatal utilizam suporte ventilatório. Isso pode ser de forma invasiva ou não invasiva. E até 85% dos recém-nascidos com idade gestacional menor de 28 semanas necessitam de suporte respiratório. O porquê disso? Porque as crianças, o desenvolvimento... passou meu slide sem o desenvolvimento respiratório, ele vai acontecer de forma mais adequada com 33 semanas. Então, com 33 semanas, 32, 33 semanas, a gente tem um desenvolvimento pulmonar adequado. Crianças que nascem com menos de 33 semanas, geralmente, e com menos de 28, como eu coloquei aqui no slide, são crianças que vão precisar de suporte respiratório, a maioria, porque a parte respiratória, sistema pulmonar, surfactantes ainda não estão desenvolvidos o suficiente para que esse recém-nascido, né, respire em ar ambiente sem algum tipo de suporte. E quando a gente dá qualquer tipo de suporte ventilatório, a gente não tem como não associar alguns efeitos deletérios
da própria ventilação, então da pressão, do oxigênio, que a gente toma muito cuidado dentro de uma UTI neonatal. Quanto menos oxigênio, melhor para o paciente, menos complicações, principalmente complicações oculares, né? Então, a nossa atenção, tanto à pressão quanto ao uso do oxigênio, é muito rigoroso. Então, a nossa atenção dessa parte ventilatória, ela é muito rigorosa. Deixa eu passar aqui. Então, quando a gente pensa em ventilação invasiva, a gente tem que ter algumas atenções. Então, o primeiro cuidado, então, é o cuidado ventilatório, né? Qual o modo ventilatório eu vou usar, qual o modo mais adequado, qual tipo de ventilador mecânico é o mais adequado, porque a gente está falando em crianças que nascem com 500 gramas. Então, se a gente falar em torno de 50, de uma ventilação protetora com volume corrente de 4 a 6 ml por quilo, a gente está falando de ventilação com volumes muito baixos, considerando que esse meu paciente não tem nem 1 quilo, né? Então, a gente tem que trabalhar com ventiladores específicos que consigam chegar nesse volume muito baixo, para que a gente não tenha riscos de lesão por volutrauma ou barotrauma. Então, os cuidados de ventilação, de tipo de ventilação, quando a gente fala do paciente entubado ainda, né, a gente tem que prestar atenção na minha cânula orotraqueal. Na UTI neonatal, a nossa cânula orotraqueal não tem cuff, porque a via aérea é muito pequena. Então, a gente tem que ter muita atenção à forma de fixação e a forma desse tubo não deslocar, porque quando a gente fala de bebê extremo, meio centímetro de deslocamento de tubo, a gente pode fazer uma extubação acidental. Então, a gente tem que ter atenção ao tubo, atenção ao posicionamento da fixação, atenção aos cuidados com todo o circuito ventilatório, porque esse circuito ventilatório, na UTI neonatal, a gente usa umidificação ativa, diferente de UTI pediátrica ou adulto, que hoje em dia a gente tem filtros, né, que mantém a umidificação, mas na UTI neonatal, os filtros, eles podem dar resistência à via aérea, então a gente não usa filtro, a gente usa umidificação ativa, então base aquecida, e essa base aquecida pode juntar gotículas de água, né, e aí a gente aumenta riscos de pneumonia associada à ventilação mecânica, então a gente tem que ter alguns cuidados ali também no circuito, para a gente prevenir tudo isso, o melhor posicionamento de circuito, o cuidado com a umidificação, o cuidado, então, que a gente já falou com o tubo, o cuidado com a despressurização, sempre que possível, manter um sistema de aspiração fechado, como aqui na foto de baixo, para a gente despressurizar o menos possível, porque a gente está falando de um pulmão que a gente não tem surfactante, de um pulmão que não tem tanta complacência, tem uma complacência de caixa torácica, mas quando a gente fala na questão pulmonar, né, a gente não tem, então é um pulmão que precisa, não pode ficar pressurizando e despressurizando, então cuidados com a aspiração de sistema fechado. Quando a gente fala de ventilação não invasiva, aí a gente vai partir para prongs nasais, máscaras nasais. Aí dentro do mercado a gente encontra diversas marcas, diversos tipos de prong para fazer com que esse paciente faça uma ventilação não invasiva. Então, a gente pode usar prong, a gente pode fazer o uso de máscaras nasais, que hoje em dia já tem para o paciente prematuro. Antigamente, a gente só tinha a possibilidade de prong, hoje em dia a gente tem a possibilidade de máscara. Lá no Einstein, nós fazemos uma rotina de intercalar prong e máscara, justamente para a gente conseguir variar o ponto de pressão. Então, o ponto de pressão de máscara geralmente é no dorso, aqui no nariz. Ponto de pressão de prong, pode ser septo, pode ser base da narina, né? Se essa prong ficar mal posicionada, ela pode fazer até mesmo uma lesão de septo nasal.
Então, a gente tem muitos cuidados quando esse paciente está usando uma ventilação não invasiva, ele usa por 24 horas por dia, às vezes por muitos dias. Então, esse paciente, a gente usa uma proteção de pele, lá a gente usa o Doderme extra fino, mas existem várias formas no mercado de proteção, então, da narina, para que faça uma barreira uma barreira antes da pele, para que, se essa interface estiver pressionando em algum ponto, para que proteja, que não cause nenhuma lesão de pele decorrente do uso de uma ventilação não invasiva contínua. Então, por isso que é importante, às vezes, a gente revezar a interface para favorecer, para diminuir, minimizar esses riscos, né? Então, essa atenção, esse cuidado é super importante. E eu não coloquei a foto aqui, mas a gente hoje em dia também usa muito o catéter nasal de alto fluxo na UTI neonatal. Ele pode ser utilizado até mesmo numa forma de desmame do CPAP, uma vez que a gente às vezes desmama o CPAP até o nível mínimo, a gente pode dar continuidade. Se o paciente não tolerar, fica fora do CPAP, a gente pode tentar um catéter de alto fluxo na UTI neonatal. Mas a gente também pode usar, temos usado muito o catéter de alto fluxo em crianças grandes, que às vezes a UTI neonatal a gente recebe crianças termos, que fazem taquipneia transitória, né? Então, precisam de um cuidado, são crianças que nasceram dentro do prazo esperado, mas que fizeram uma taquipneia transitória do nascimento, não entenderam muito bem ali como respirar. Esses pacientes são os pacientes que geralmente vão para uma UTI neonatal, porque eles acabaram de nascer, não vão para a UTI pediátrica. Esses pacientes se beneficiam bastante do catéter nasal de alto fluxo, porque ele é mais confortável ali na narina do que um CPAP nasal. E dentro, então, já falamos da questão ventilatória, de tudo que a gente usa dentro de uma UTI, não invasiva, invasivo. Agora a gente vai falar da nossa abordagem terapêutica, então, enquanto manipulação, né? Como é que é? Como é que funciona a questão da manipulação dentro da UTI neonatal? Nós vamos falar um pouquinho da manipulação mínima. Alguns pacientes, eles precisam ficar mínima manipulação, agrupamento de atendimentos, para que esse paciente consiga se desenvolver, ficar mais quieto possível ali dentro da incubadora. Quais as vantagens de um posicionamento, quais as vantagens da estimulação sensório-motora, que é muito falada dentro da UTI neonatal, e que ela inclui estratégias aí para a gente favorecer o desenvolvimento neuropsicomotor através de diversos estímulos baseados aí no nível, nos estímulos sensoriais dentro de um desenvolvimento funcional. Então, o protocolo de manipulação mínima. Não são todos os pacientes prematuros que vão para o protocolo de manipulação mínima. Geralmente, pacientes prematuros, geralmente não, perdão. A indicação da manipulação mínima é para recém-nascidos prematuros com menos de 32 semanas e com menos de 1,5 kg, né? Então, são prematuros específicos, né, um grupo de prematuros, e a gente vai fazer uma manipulação mínima nas primeiras 72 horas de vida. O porquê que a gente vai manipular menos possível esse paciente? A gente diminuir os riscos de complicações, principalmente o risco de hemorragia intracraniana, que eles fazem muito por prematuridade de uma forma geral de todo o sistema, inclusive o sistema vascular. Então, o que o protocolo de manipulação mínima diz? Que o meu paciente, então, ele tem que ficar em decúbito dorsal nessas 72 horas, a gente não pode variar o posicionamento, nem lateralizar, pode virar um pouco o pescoço, mas também não tanto, para a gente não diminuir fluxo de carótida. Então, o posicionamento é decúbito dorsal, a gente pode usar de posicionadores diversos que existem no mercado, os compressas, que eles são muito pequenos, para a gente conseguir fazer um melhor posicionamento dentro do tamanho da criança. A nossa incubadora fica aquecida e umidificada, ela vai diminuindo a umidificação com os dias, mas a gente chega a 90% de umidificação no primeiro dia,
a incubadora fica toda cheia de gotículas, né? É realmente muito umidificado. O nosso ambiente, então, ele tem que ter extremo controle de ruídos e luminosidade para a gente gerar menos estresse e mais organização para essa criança. E o que é preconizado, então, são procedimentos restritos a cada 6 horas e atendimento conjunto. Então, se a enfermagem vai trocar uma fralda, vai trocar os sensores de lugar, é este o momento que, às vezes, a fisioterapia entra, para, às vezes, fazer uma aspiração, checar o tubo, fazer os cuidados com a ventilação, fazer os cuidados com o posicionamento, para que esse peso desse circuito não pese, né, no pescoço da criança e também não me acarrete outras complicações motoras mais para frente. Então, é nesse momento que a gente vai dar atenção à minha ventilação, aos cuidados com a cânula, ou se ele tiver com uma ventilação não invasiva, aos cuidados com a ventilação não invasiva. Nessas primeiras 72 horas de vida, nós não fazemos troca se ele tiver na ventilação não invasiva, nós não trocamos o tipo de interface, só se ele faz alguma lesão, que o bebê prematuro pode fazer alguma lesão de pele, nas primeiras 6 horas, usando um CPAP, uma prong nasal. Então, a gente tem que ter muita atenção ao posicionamento, porque a pele desse bebê é muito sensível. Então, a gente tem que ter uma vigilância maior aos cuidados ali da pele, posicionamento da interface, e é nesse momento, então, atendimento conjunto a cada 6 horas, tá? E estimular os pais, por mais que eles não vão conseguir, nesse primeiro momento, levar a criança ao colo, fazer o canguru, mas que eles estejam ali presente, principalmente o pai, né, o que não teve o contato da criança com a mãe tem mais contato, então estimular essa presença dos pais, tanto do pai e da mãe, no contato dessa criança, mesmo que não consiga ali um contato tátil, dependendo da gravidade da criança, mas que eles estejam ali presentes, participando do cuidado dessa criança. Os benefícios de posicionamento, então, o que eu falo, o que eu sempre comento, né? O posicionamento faz parte do nosso atendimento. Um posicionamento adequado faz grandes benefícios dentro da UTI neonatal, dentro do meu paciente prematurinho. Então, olha lá, olha quantos benefícios. Ele consegue promover uma autorregulação do bebê, diminui a desorganização, então o bebê fica menos estressado, porque ele se organiza, ele se posiciona. Lembrando que o meu bebê, ele é muito reflexo, né? Então, às vezes, dependendo, né, da movimentação ou do ruído, ele se movimenta, dependendo da gravidade do prematuro, ele pode ficar naquela posição desconfortável. Então, um posicionamento adequado traz ele na organização, diminui a presença desses reflexos, né? Traz um suporte postural, isso é super importante, a questão do suporte postural, porque a gente tem que lembrar que nós podemos usar um suporte respiratório, um tubo ou um CPAP, e isso tudo gera um peso no rosto da criança. A criança, às vezes, fica com acesso central, que também gera um peso no braço da criança. Às vezes, a criança não tem força suficiente para levantar o braço com tudo aquilo de acesso, de soro, né? Então, o suporte postural dá um apoio para o pescoço, para a cabeça, para o tronco, para os braços, é super importante, trazendo esse alinhamento mais adequado dentro do fisiológico, que eu quero que a minha criança fique no meu padrão flexor, que é o padrão que ele está dentro do útero, né? Para que a gente consiga que ele fique organizado, prevenindo complicações respiratórias. Então, se eu elevar um leito a 30 graus, eu diminuo o meu risco de pneumonia associada. A ventilação é um dos cuidados, né, da pneumonia associada, além dos cuidados de lesão de pele. Então, um posicionamento adequado, a gente consegue prevenir a lesão de pele, porque a gente está variando a cada 2 horas o posicionamento, então não só lesão de pele com relação à interface, mas lesão de pele mesmo
de atrito contra o próprio ninho ali dentro da incubadora. Então, o posicionamento, ele traz grandes benefícios. Um bom atendimento, ele sempre termina com um bom posicionamento, deixando essa criança organizada, calma, sem estresse, respirando adequadamente, aliviando pontos de pressões que antes estavam recebendo compressão ali do leito, certo? E se a gente não presta atenção ao posicionamento, essa criança pode vir a desenvolver grandes complicações, como torcicolo, plagiocefalia posicional, redução da qualidade e desalinhamento dos movimentos, tanto de membros superiores como de membros inferiores. A gente pode acarretar complicações, pensando a longo prazo, no desenvolvimento motor, porque essa criança pode sair da minha UTI neonatal com retrações, com tensões musculares, principalmente por conta de tubo, mau posicionamento, plagiocefalia, isso tudo vai me atrapalhar, vai atrapalhar a criança no desenvolvimento neuropsicomotor dela nas próximas etapas de vida. Então, o que a gente pode fazer pensando nessa questão motora da criança? Dentro da UTI neonatal, a gente pode fazer estimulação sensório-motora. Então, a gente deu o suporte respiratório, trouxe um posicionamento, que às vezes é o cuidado motor que eu posso fazer por um prematuro, e a gente pode fazer estimulação sensório-motora. Existem diversos protocolos de estimulação sensório-motora. Lá no Einstein, a gente começa a estimulação quando a criança completa 33 semanas, tá? Antes disso, a gente não faz, porque acreditamos que a criança ainda não tem regulação suficiente do sistema autônomo para se manter ali recebendo toda a estimulação sensório-motora. Então, quando a criança completa 33 semanas, a gente começa a estimulação. Antes disso, o que a gente faz de motora, de estimulação? O posicionamento. Por isso que o nosso posicionamento faz parte, sim, do cuidado, assim como o cuidado ventilatório. O posicionamento é o nosso cuidado motor já desde o primeiro momento. A partir de 33 semanas, então ele nasceu com 20 e pouquinhas, chegou 33 semanas, a gente vai começar a nossa estimulação sensório-motora, que vai englobar diversos caminhos sensitivos, que pode ser um caminho tátil, pode ser sinestésico, vestibular, visual, tá? A gente indica para todas as crianças, então, que completaram 33, com crianças com peso também maior de 1,5 kg. Tem crianças que são pequenas para a idade gestacionais, também tem indicação, às vezes eles nascem com 36, mas são pequenas para a idade gestacionais, tem indicação da estimulação. Todas as crianças que já têm no ultrassom prévio alguma hemorragia periventricular, alguma leucomalácia, são crianças elegíveis aí para estimulação sensório-motora, além de todas as outras crianças que têm alteração de tônus, às vezes uma trissomia do 21, alguma outra hipotonia ou hipertonia que acarrete a alteração de tônus, a gente também indica a estimulação sensório-motora. Então, ela faz parte do nosso atendimento, a gente fala que é a motorinha da NEL, que é o momento mais gostoso, mas o porquê da importância da estimulação sensório-motora? Os artigos hoje em dia, saiu um artigo recente, o ano passado, falando da importância da estimulação dentro da UTI neonatal. O primeiro ponto e o primeiro benefício da estimulação é o ganho de peso. Então, se a gente consegue fazer com que esse paciente ganhe peso logo, ele consegue sair da minha UTI também com menos tempo, né? Além da gente trazer os benefícios de estimulação, que ele teria que ter recebido ali intraútero, então eu não vou fazer estimulação do desenvolvimento, porque esse bebê ainda estaria dentro do meu útero, recebendo estimulações adequadas no meu ambiente uterino. Então, é mais ou menos isso, a estimulação sensório-motora, a gente traz esses estímulos confortáveis de forma externa, ali para esse bebê, para que ele continue recebendo estímulos adequados para o desenvolvimento motor dele. Além da gente também trazer uma dessensibilização
de todas as manipulações que ele passou ali na UTI, de acesso, de tubo, né, todas as manipulações que são desconfortáveis, a gente traz um novo mapa de informação mostrando para ele que o toque, um movimento, um balanço pode ser confortável e não que a gente vai manipulá-lo somente para fazer algum procedimento, mas que sim, o toque pode ser confortável e assim a gente consegue com que ele acalme e receba esses estímulos de forma mais adequada para continuidade do desenvolvimento assim que ele completar as 40 semanas. Dentro, então, dos cuidados, a gente pode lançar mão do banho de balde, que pode fazer na UTI, ou com o uso da criança ali enrolada no pano, ou sem o pano mesmo, né? A nossa ideia, então, é trazer essa estimulação tátil, sinestésica, com o uso da água aquecida, com o movimento, com o balanço. É uma técnica muito usada para alívio de dor, diminuir estresse, trazer homeostase, melhorar o ciclo do sono. Então, além da estimulação que a gente pode fazer sensorial, tátil, proprioceptiva, a gente pode trazer o banho de balde, que traz uma combinação aí de estimulação e tem todos os benefícios aí do paciente. E esse banho de balde pode ser tanto com paciente com uso de ventilação não invasiva, um CPAP, como na foto da esquerda, ou um paciente mesmo entubado, né, que está com uso de ventilação, mas que às vezes está muito estressado, foi muito manipulado. O banho de balde ajuda bastante a acalmar essa criança, para que ela respire melhor, se organize, deixe o ventilador ajudar a parte respiratória, acalme e se organize para que ela fique bem aí, passando por todas as etapas. Aqui só passando rapidinho, então dentro da UTI neonatal, a gente já falou muito aqui da nossa importância, de tudo que a gente faz, todos os nossos cuidados, mas a gente não pode esquecer de toda a equipe multidisciplinar que está ali ao redor, cuidando do paciente, então a gente pode ter a terapia ocupacional, dentro da UTI, os pacientes com sindrômicos, a gente já faz a intervenção e a prevenção de deformidade já nesse primeiro momento de vida da criança. A fonoaudiologia é super importante, então, principalmente para essas questões, então, de alimentação, o desmame, a evolução aí de uma alimentação via sonda, né, até uma estimulação oral, a estimulação mamadeira, estimulação peito, então, toda essa sequência de estimulação, a fono acompanha muito, né, até o aleitamento materno, ajuda aí em todo o processo de evolução de deglutição do bebê e sucção. A enfermagem, então, dando todo um apoio de suporte de medicação, de cuidados, além de toda a orientação, que a enfermagem fica na linha de frente junto com a gente, dando toda a orientação e cuidado para esse paciente. Então, o papel da enfermagem ali é muito importante, além de todos os cuidados que elas fazem, né, da questão de cuidados assistenciais, e a gente tem que ter muito em vista também a psicóloga junto, né, para trazer a família, às vezes essa criança tem um irmão, para conseguir fazer com que o irmão entenda aí todo esse processo, fazer com que a família entenda, porque a gente fala dentro de uma UTI neonatal, é uma montanha-russa de emoções, um dia a criança está bem, um dia a criança não está bem, então essa família precisa de um suporte, então a psicóloga dentro da UTI neonatal é super importante, assim como a nutricionista também, né, hoje em dia temos diversos tipos de fórmulas, o que é mais, o preconizado é o aleitamento materno, então elas acompanham então a extração, todo o processo de cuidado desse leite, para que ele chegue para o bebê, o leite materno da mãe, com todos os cuidados, então a parte da nutrição é super importante, desse cuidado do aleitamento materno, que é o preconizado para todo bebê, né? Além de também, se a criança não consegue um aleitamento materno, observar quais as possibilidades dentro do mercado de fórmulas, né, específicas para o bebê.
então, só finalizando aqui, todo o nosso cuidado de estimulação, né, a nossa importância, tanto na parte ventilatória, como na parte de estimulação, de posicionamento e de cuidados. Gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês. Não sei se eu estourei meu tempo. Estourou, não. Nós é quem agradecemos, Mari, a sua excelente palestra. E eu gostaria de agradecer, e foi muito interessante as colocações que você fez, foi bastante produtivo o seu conteúdo no nosso terceiro Congresso Internacional de Tecnologia e Educação, aqui do Unisalesiano. Eu gostaria de dizer para você que eu estou muito orgulhoso de ter sido seu professor. Foi mesmo. E hoje... Iniciou todo o caminho. E hoje ter aprendido bastante com você. Assim, passa uma novela, um filme na cabeça da gente, a hora que a gente vê um ex-aluno que apresentando uma palestra do nível que você apresentou e mostrando todas essas coisas e falando assim, a gente fala assim, nossa, como é... no começo eu falei, nossa, eu tô tão cansado, não sei o quê. E daí, conforme você foi fazendo a palestra, eu falei assim, nossa, como é gratificante ser professor. Poxa vida, como é lindo, tipo, você vê assim a evolução do aluno, o aluno virar um profissional, como você se tornou, assim. Eu falo assim, nossa, como é... Sabe, a gente fica feliz, fica até né? emocionado. Eu falei assim, você estava falando em emoção antes da gente começar, e eu falei assim, como a gente fica emocionado, como a gente fica... É muito gostoso, o coração chega a pulsar, mas... Enfim, eu gostaria de agradecer muito. Eu não tenho pergunta, porque foi muito esclarecedor. Muitas coisas foram esclarecedoras para mim, principalmente em relação aos protocolos que vocês utilizam. Algumas coisas são interessantes para a gente estar observando com um pouquinho mais de cuidado, né, no nosso dia a dia, e interessantes porque tem toda uma relação mesmo. Eu achei bastante interessante isso. E em se tratando de uma fisioterapeuta de referência na área, num hospital de referência, eu só tenho uma pergunta e gostaria que você dissesse assim, como foi sua trajetória na área acadêmica, desde quando você saiu daqui, e o que você diria aos nossos alunos hoje, se você pudesse dar um conselho para que aqueles que almejam um dia talvez chegar aonde você chegou, ou trilhar um caminho como você trilhou, que talvez, não sei se era o seu sonho, se você almejava dar aula, porque você também é professora na pós-graduação no Einstein. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se você... Sim, claro, vamos lá. Primeiramente, quando eu recebi o convite, né, fiquei muito grata, porque veio realmente toda essa trajetória. Eu sou formada aí no Salesiano 2005, né, então me veio toda essa trajetória, os caminhos, tudo que eu aprendi de vocês, a gratidão de ter feito um Unisalesiano, a base que me trouxe. Eu falo assim, eu tive muita base teórica, muita base prática. A gente tinha muito estágio na minha época, né? Então a gente vivenciava muito isso, né? Muito próximo de vocês nos estágios, na supervisão, tentando fazer o melhor, né? Aquela busca do melhor para o paciente. E também teve a base religiosa, né? Que é muito forte do salesiano, né? Eu participava dos grupos de orações. Eu lembro que a gente ia para os estágios, a gente fazia uma oração para a gente ir para os estágios, porque a gente, né, não sabia o que encontrar ali pela frente. Então, assim, eu tive uma base de formação muito importante na parte de educação e na parte religiosa, aí, trazendo um pouco da questão do salesiano.
E o meu caminho foi assim, eu sempre amei a fisioterapia em todas as áreas. Você vê que a minha especialização eu comecei dentro da neuro, e aí dentro da neuro eu senti a necessidade de entender mais as questões respiratórias, porque meus pacientes neurológicos tinham demandas respiratórias, e aí eu precisava, e o caminho, você vai buscando conhecimento para melhorar o seu atendimento. Então, quando o seu foco é o paciente, você busca o conhecimento. Então, quando você quer melhorar, quando você quer fazer o melhor por ele, você vai atrás de conhecimento. Então, a minha trajetória foi neste caminho. E aí eu acabei entrando no Einstein em 2011, dentro da materno-infantil, e aí cada vez mais eu continuei ali, trabalhei em diversos hospitais antes, em São Paulo, trabalhei na rede Sara, de hospital de referência, né, que é de Brasília, trabalhei um ano lá também com neurologia, depois voltei para São Paulo, entrei no Einstein, tudo dentro dessa parte de materno e infantil, e sempre buscando melhorar. E eu acho que é isso que hoje me fez ser referência no serviço que eu estou hoje, que a gente traz cuidados, atenção, informação, a gente compartilha, né? Então, como estou dando aula, né? A gente compartilha tudo isso de conhecimento que a gente tem lá dentro do Einstein, a gente tem as pós-graduações específicas, a gente tem o curso tem um aprimoramento, né, que eles podem às vezes passar, tem as residências, né, que hoje em dia no Brasil existem várias residências que trazem a prática, a vivência do profissional, às vezes recém-formado, para esse público, que é um público muito específico, principalmente o TI neonatal, né, que é um público muito específico. Então, eu acho que esse caminho, hoje em dia, a gente oferece, na minha época não tinha residência de física, só tinha residência de médico, então a gente aprendia ali nas especializações, no dia a dia, e eu acho que é esse o recado que eu quero deixar para os alunos. Se eles olharem para o paciente, o que eles podem fazer de melhor para o paciente, eles vão encontrando o caminho, a informação e qual caminho quer trilhar. E dentro desse caminho, eles vão se especializando na área que eles mais se identificam e na área que eles mais conseguem ver os benefícios da ação deles ali para os pacientes. Então, eu acho que é olhar para o cuidado, olhar para o paciente, que o caminho vai ser o melhor. Que legal. Muito obrigado, Mari. Assim, mais uma vez, a gente agradece demais a sua participação no nosso congresso. Obrigada. E ficamos muito felizes com a sua presença e saiba que a nossa casa sempre estará de portas abertas para você. Eu tá bom? amo, Salesiana. Muito obrigada pelo ensinamento, pela base que vocês me deram. Fico muito, muito feliz, muito grata por ter passado por aí, ter começado a minha formação toda aí com vocês. A recíproca é totalmente verdadeira, tá bom? Foi uma satisfação imensa revê-la e que você continue trilhando os seus passos e levando a nossa identidade salesiana por onde é que você passe, tá bom? Sim, pode deixar. Um grande beijo, fica com Deus, beijo, tá bom? Você também, fica com Deus, Gênia. Obrigada, viu? Obrigadão, beijão. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.